Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-vos de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salvo-se, nós próprios fomos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, e partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Podeis tomar assento. Agradeço a Deus por tomarmos por esta oportunidade, sempre lembrando que é uma responsabilidade. Às vezes geramos, trememos, peso da responsabilidade. Não é de hoje que a gente fala do amor de Deus, e sou pregador, gosto de falar do amor de Deus. Comecei falando de Deus em culto nos lares, nas favelas. Aqui, graças a Deus, não tem favela, mas às vezes nós entrávamos na favela que dava quase a população de Três Fronteiras, era só viela, escuridão, e a gente colocava a Bíblia debaixo do braço e ia falar do amor de Deus. Então temos algumas experiências, mas a experiência não tira de nós a responsabilidade para ministrar a palavra de Deus, ainda mais no culto de ensino, onde viemos à casa de Deus para aprender do Senhor. E nesta noite não vai ser diferente. Estamos diante de uma passagem maravilhosa. Sabemos que a maioria dos milagres que Jesus operou nessa terra, seus feitos, suas maravilhas, algumas são citadas em Mateus, outras se repetem em Lucas, outra lá em João, mas somente essa passagem da primeira multiplicação dos pães e peixes, somente essa passagem era citada nos 4 evangelhos. Nenhuma outra senão essa. Eu não sei o porquê, mas eu vejo aqui algo de especial nessa passagem. Jesus tinha convocado os seus discípulos e dado a eles poder e autoridade para eles expulsar demônios, curar os enfermos. Temos aqui que recordar e ver quem são esses discípulos. Antes de Jesus se apresentar a eles, eram homens iguais a nós, pescadores, homens que contavam as riquezas, as maravilhas do nosso Deus. Falavam as maravilhas dos profetas, dos heróis do Antigo Testamento. Se um povo que tem herói e história para contar é o povo judeu. Falar das maravilhas de Abraão, de Isaac, de Jacó, do poderoso rei Davi, das suas batalhas, das suas vitórias. E era assim que vivia esses homens, contando as vitórias, as maravilhas que Deus tinha operado no passado através da vida dos profetas. E Jesus ia passando, ia chamando esses homens, ia chamando Simeão, Levi, Pedro, João. Talvez em seu coração Jesus dizia assim: hoje vocês estão contando as maravilhas que outros fizeram, mas vocês também vão operar maravilhas. Assim somos nós. Quantos milagres, maravilhas nós contamos no passado, da vida de outras pessoas, de outros pregadores, de homens e mulheres que foram usados por Deus. Mas o que Deus também tem para fazer na nossa vida é grande. Nós não podemos apenas nos conformar e contar as bênçãos dos outros, mas sim ser um abençoador, ter o nosso próprio testemunho. Jesus queria que esses homens também tivessem um testemunho. Foram tão importantes que capítulo 21 de Apocalipse diz que ali na cidade de Jerusalém tem um muro, e esse muro tem 12 fundamentos,
e cada fundamento ele está o nome de um apóstolo. Vemos a importância que esses homens tiveram. E Jesus dá poder e autoridade para esses homens curar enfermos, expulsar demônios. Coisa linda, gloriosa, quando um novo convertido começa a ser usado pelo Senhor nosso Deus. Eles regressam dessa viagem todos felizes, contando as maravilhas. Quem aqui já expulsou um demônio? Quem aqui já foi usado por Deus para curar um enfermo? Sabe a alegria que isso vem dar na nossa alma? Eu me lembro quando, novo na fé, eu expulsei o primeiro demônio. Aquilo para mim foi uma maravilha. Um homem que tinha vindo lá do mundo do pecado e agora Deus usava para expulsar o demônio, para curar o enfermo. Isso alegrava a minha alma. É dessa maneira que os discípulos regressavam, contando as maravilhas. Eles chegavam para Jesus, dizendo essas maravilhas, e Jesus levou eles para um lugar deserto, para dar atenção para eles, para ouvir as maravilhas, mas a multidão ficou sabendo. E aonde a multidão sabia que Jesus estava, ela ia atrás. Que somente em Jesus elas encontravam algo diferente dos fariseus hipócritas que pregavam o amor, mas não viviam o amor, pregavam o perdão, mas não eram capazes de perdoar, homens que faziam acepção de pessoas, falavam que eram filhos de Deus, mas negavam Jesus Cristo, negavam a essência de Deus, que é o amor. E tudo isso os homens viam Jesus Cristo e iam atrás deles. A Bíblia vai nos dizer que o dia começava a declinar. Há momentos na nossa vida que a noite chega. Todos nós que saímos, que abandonamos os nossos lares, as nossas casas para seguir a Jesus, um dia a noite chega. Temos que ter essa certeza. Essa multidão foi atrás de Jesus e a noite chegou. Muitos não estão preparados para a noite, mas tem que ter vida com Jesus, tem que estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, aprendendo com Ele para no dia da escuridão. Não podemos achar que ser crente, ser evangelho é só mil maravilhas, é um mundo de fantasia, é algo real. Deus nos dá poder e autoridade, e os discípulos agora estão preocupados. Senhor, despede a multidão, para que em nossos campos e aldeias e aos redores se agasalhem e achem o que comer. Pessoas seguindo a Jesus Cristo iriam encontrar frio, padecer necessidade e até fome. Ao ponto de vista dos discípulos, eles eram homens iguais a nós, não devemos questionar nenhum deles. Eles experimentaram o que nós não experimentamos, eram homens falhos iguais a nós. Jesus queria provar a fé deles, dá-lhes de comer. Hoje, infelizmente, meus irmãos, muita multidão está sendo despedida de barriga vazia. Muitos obreiros, muitas igrejas nos dias de hoje pegaram esse conselho dos discípulos: despede a multidão. Jesus não despede ninguém com frio, com calor, padecendo nenhuma necessidade. Mas eu não entendi, como assim despede a multidão vazia? Palavras ocas, que não trazem um alimento sólido para a vida da igreja, um evangelho de oba-oba, que não tem consistência, o evangelho que não leva transformação para a vida das pessoas, um evangelho que não ensina as pessoas a recusarem o mundo e viver para Deus, um evangelho fraco, não esse evangelho que Jesus nos ensinou, o evangelho da salvação, que traz transformação para a vida do homem, para a vida da mulher. Quantas multidões estão sendo despedidas vazias, voltando para suas casas vazias, e muitas das vezes achando que está sendo alimentada.
Que Deus nos guarde e nos livre desses maus obreiros. Mas infelizmente são homens assim que para muitos são os bons, são os bonzinhos. Uma coisa que a igreja precisa ter nesses últimos dias: o dom de discernimento. Discernir o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é santo e o que é profano. Se fala em pecado, mas muitos não procuram saber o que é pecado. Pecado é errar o alvo. Toda vez que nós erramos o alvo, em qualquer área da nossa vida, nós estamos pecando. Até contra uma lei de trânsito, se nós errar, nós estamos pecando contra aquela lei. Quanto mais a lei de Deus. Não procuramos entender, nos fazemos de ignorantes. Eu não quero aprender para não ser ignorante, para eu não ser bonito. Mas todos nós sabemos que toda lei que ela sai para uma nação, ela é divulgada no diário oficial. Eu posso não ter conhecimento, mas ela foi divulgada no diário oficial, para eu não ser enquadrado como ignorante de ser punido por aquela lei. O diário oficial do crente está aqui, ó. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar que ele é ignorante, que não ouviu, que não conheceu, que não foi avisado. Pecado da negligência. Aleluia, Senhor. Mas Jesus é maravilhoso. Dá-lhes de comer. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Muitas das vezes Deus vai permitir nas nossas vidas, ouçam bem, padecer necessidade. A intenção dos discípulos muitas das vezes é igual à nossa. A mente terrena, comprar. Se eu não tiver dinheiro, eu não compro, eu não faço. Mas graças a Deus que eles não tinham dinheiro, e ali não tinha padaria, não tinha peixaria, senão eles nunca teriam visto o milagre. Por isso que muitas das vezes Deus permite nós passarmos por dificuldades nesta vida, para nós vermos o milagre dele na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. O dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso, mas muitos no passado não buscavam aos médicos, porque eles tinham em pensamento que isso traria um esfriamento espiritual, iriam enfraquecer a fé no Deus que eles serviam. Eu acho que foi por isso que o rei Asa não buscou aos médicos. É o único que a Bíblia diz que padeceu dos pés e não buscou aos médicos, só buscou a Deus e morreu, mas não desviou. Talvez tenha sido isso. Quando passarmos por dificuldades, meu irmão, não murmurem. Deus permite o crente ficar sem dinheiro, às vezes a despensa vazia, e a gente só está pensando: eu preciso de dinheiro para comprar, eu vou atrás de alguém para me ajudar. Deus está esperando nossa fé para ter um milagre. Se tudo for fácil nas nossas vidas, nós não vamos contemplar a grandeza de Deus, como vamos ter testemunho. Mas Jesus disse para experimentá-los, para ver a ação que os discípulos iriam tomar. Muitas das vezes nós estamos enquadrados na mesma situação e só estamos pensando em comprar, em fazer com as nossas próprias mãos. Mas Jesus viu que eles não iriam ter condições. Ele dá a ordem, manda o povo se assentar. A Bíblia diz que eram quase 5.000 homens, isso fora as mulheres e as crianças, vamos pôr por baixo 15.000 pessoas. Faça com que o povo se assente em 50 e 50, vai dar aí mais ou menos 300 montinhos de 50 pessoas, mais ou menos isso. Cada 100 montante de 50 vai dar 5.000. Irmãos, os discípulos realizaram o primeiro milagre. O primeiro milagre foi fazer essa multidão se assentar. Fazer uma multidão de 15.000 pessoas com fome e com frio se assentar é um milagre.
Glória a Deus. Você já viu o crente com fome? Festa de confraternização, que o pastor demora um pouquinho mais no discurso, na oração, mas ele não vai parar. Eu estou com fome, eu já vou embora. É por isso que eu digo que os discípulos já realizaram o primeiro milagre. O segundo, Jesus se completa. Jesus é bom, irmãos. A caravana é um pouco complicada, mas Jesus é bom. Nós temos que aprender com Ele. Nós temos que estar do ladinho dele. A noite chegou, o frio chegou junto, e a fome chegou também, mas Jesus está lá. Glória a Deus, Pai, aleluia. Obrigado. Mas ele não tinha operado nenhum milagre desse. Mas aquilo que nós esperamos também é o que Deus nunca realizou na nossa vida. Sempre nós estamos esperando alguma coisa da parte do Senhor que nós nunca experimentamos e não podemos desistir. Sempre Deus realiza algo de novo nas nossas vidas. Deus é diferente de tudo que conhecemos. Ele tem algo para as nossas vidas a cada dia. E a multidão se assenta. E Jesus da graça abençoa e acontece um milagre. Aleluia! Aqueles pães, aqueles peixinhos. Na minha Bíblia não tem o nome de quem que era aquele rapazinho. Interessante, né? Tudo começou por ele e o nome dele nem foi citado, nem aparece. E às vezes eu quero tanto que o meu nome aparece. O holoforte, né, pastor Marcos? Glamour. Já pensou Jesus levantando a multidão de 15 mil pessoas? Por causa desse garotinho, hoje você vai ser alimentado. Só ele vem preparado. Não, ele teve o galardão dele por ficar em silêncio, não querendo holoforte. O próprio Senhor diz, né? Porque a mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. Jesus sempre questionou os fariseus porque oravam com voz alta para serem vistos pelos homens, dava as ofertas, as esmolas para que todos vissem. Jesus diz: eles já ganharam o seu galardão, mas isso é um mal que está na nossa carne. Nós queremos fazer, mas tem que ser visto. Se não ver e não falar o que eu estou fazendo, eu paro. Comigo é assim. Se não falar meu nome, eu não dou mais oferta, não dou mais isso, não contribuo mais, não ajudo mais isso, não faço mais nada. Eu estou fazendo e não estão falando. Deus está contemplando todas as coisas. Amém, Jesus. Nós temos que ter gente que estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, Pai. O nosso galardão para estar nos céus. Deus está preparando tudo. Aqui nós temos que ser humildes. Como Jesus foi humilde, temos que ser santo. Pedro escreve na sua carta, na primeira carta, capítulo 1, versículo 15: assim, começando aqueles que vos chamou, também sinto vós santo. Aonde? Em toda a vossa maneira de viver. Não é alguma maneira de viver, é em toda maneira de viver. Corpo, alma, espírito. Nós temos que ser separados para o Senhor nosso Deus. E a multidão está saciada agora. Se alegraram. Jesus deu alimento para todo mundo. E veio uma ordem para os seus discípulos: recolhei tudo para que nada se perca. Vamos fazer um teste, ver se nós podemos ser discípulos de Jesus. Hoje é culto de ensino, né? Onde é que aquele povo se assentou para comer? Tinha mesa, cadeira? Não? Refeitório? Garfinho, pratinho? Será que se Jesus mandasse nós sentar no chão para se alimentar, será que algum de nós ia murmurar? Mas eu sentar no chão para comer? Não, eu não. Eu sou importante.
no pó da terra. Tem mais. O que sobrou, onde é que estava? Em bandejinha? Embrulhadinho? As mãos, aquela molecada, o povo, tudo cansado, sujo. Jesus mandou recolher o que sobrou, para que nada se perca. O porquê Jesus orou e abençoou e pediu a bênção de Deus. Nós, infelizmente, jogamos a bênção de Deus no lixo. Oramos, Senhor, me dá graça para comprar um saco de arroz. Faz uma panela que sobra, vira o resto tudo no lixo. Compra um quilo de carne e paga R$20. Come 2 bifes, sobrou 2 fritos, joga no lixo. Estamos jogando a bênção de Deus no lixo. E o próprio Jesus nos ensinou a recolher para que nada se perca, porque esse alimento que o Pai vos deu. Glória a Deus, Pai, aleluia. Muitas das vezes padecemos necessidade porque estamos plantando, pedimos a bênção de Deus e colocamos ela no lixo. E quem ia comer aquilo depois? Eu, Senhor. Imagina, já tem até formiguinha aí. Eu vou comer isso aí? Meu Deus. Como a nossa sociedade hoje está enjoada, longe da Bíblia Sagrada. Será que estamos prontos para ser missionários do Senhor? Ou será que estamos muito conformados com essa sociedade rechuchuta de vaidade? Às vezes nós achamos que estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo, mas nós não estamos preparados para andar com Ele. Jesus andava na seara, pegava espiga de milho e comia, pegava pão do chão e comia, abençoava o cálice de vinho, todo mundo bebia no mesmo cálice, não tinha copinho individual. Ah, mas eu sou nojento. 11 já colocou a boca nesse copo, Senhor. O Senhor não queria ter dado o copo primeiro para mim? Aleluia, Senhor. Palavra chata, né, irmão? Que palavra é essa, né? Podia ser uma palavra de bênção, de vitória. Isso é bênção e vitória, irmãos. Ser grato ao Senhor. Isso sim é bênção e vitória. Aprender com Jesus. É o que nós temos que aprender. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, o Senhor dá. E o que sobrou deixa largado, jogado, as traças. Todo mundo vai embora e fica os pedacinhos de pão e peixinho lá. Recolhe tudo. Nada disso você pode perder. É bênção de Deus. Deus enviou para vocês. Isso vai servir para vocês depois. Não importa o que os outros vão pensar. Eu tenho por hábito não jogar um caroço de arroz no lixo. Infelizmente eu conheço pessoas, não são poucas, que sabem que não vai comer aquilo, mas enche o prato por metade e joga fora. Eu sofro muito com isso. Trabalhava numa padaria e sobrava pão, muitas das vezes jogavam tudo fora. Pão que sobra de um dia para o outro. Eu falava, não, vocês não jogam não. Eu vou levar, isso vai servir de alimento para muita gente. E eu levava. E Deus sempre me abençoou e nunca me faltou nada na minha despensa, porque eu sempre valorizei o que Deus colocou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a multidão voltou. Eu disse ontem, minha estrela, que Deus não erra na conta. Jesus, ele não é aquele cozinheiro exagerado. Ele sabia de quanto pães e peixinhos ele ia precisar para alimentar aquela multidão. Mas por que sobrou? Muitos não acreditaram, voltaram para casa e perderam a bênção. Quantos passaram anos e anos na igreja, desanimaram, acharam que Jesus não ia entrar com providência, igual lá. Será que todos que foram permaneceram? Ou não tiveram os murmuradores que diziam, vamos embora,
O frio chegou, a fome está chegando, a noite chegou, daí não vai sair nada. Os discípulos já até estão pedindo para o mestre dispensar a multidão, vamos embora, vamos voltar, senão vai padecer aqui na presença de Deus. Ninguém padece, meu irmão, ninguém morre na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos vieram para hoje estar no círculo de oração, até mesmo aqui no altar do Senhor, louvando, pregando o Evangelho, de bem com a família no lar, mas não perseverou na caminhada, desistiu, manquejou na fé, por não acreditar em Jesus Cristo. Não importa o tempo que você espera, a bênção vai chegar. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Moisés morreu sem entrar na terra prometida, em carne, mas depois ele entrou. Ele apareceu no Monte da Transfiguração. Onde era? Jerusalém, terra prometida. Às vezes vamos deixar de entrar na cidade celestial, porque estamos com nossos olhos na terra. Estamos muito enraizados nessa terra, meus irmãos. Não podemos esquecer que somos peregrinos em terra estranha. Estamos aqui de passagem. Temos que tirar aquilo que nos podemos aproveitar dela. Temos que trabalhar, porque temos que ter um nome limpo. Temos que comprar e temos que pagar, principalmente se for crente. Isso aí não é dever só de crente, não. É de todo o homem comprar, pagar e ter o seu nome limpo, limpinho, para ninguém maldizer. E se for crente, ainda vão dizer: está vendo aquele crente? Diz que é crente, compra, não paga. Temos que casar para não viver em pecado. Temos que constituir uma família. Hoje muitos querem o benefício do casamento, mas não querem compromisso com o casamento. Eu quero desfrutar, só desfrutar. Mas o dia que a árvore seca, ele só desfrutou. E aí, como é que vai acontecer? Duas árvores secas, uma para cada lado. Não é assim que Jesus quer. Deus gosta das coisas ordeiras. Nós estamos caminhando para entrar na Nova Jerusalém. É com ordem, é com decência, é valorizando as coisas de Deus. Os discípulos tiveram muito trabalho. Deu 12 cestos de pão, só de pedaço de pão, 12 cestos, um para cada discípulo. Meus irmãos, não deixe a sua bênção para trás. É mesmo, aleluia. Talvez na cidade, no outro dia, muitos se encontraram e diziam: rapaz, eu voltei, estava frio, estava com fome, eu voltei embora. E lá, como é que foi? Aí ele teve que ouvir o testemunho. Você perdeu, foi uma maravilha. Jesus operou algo que nunca ninguém operou. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Todo alimentou, se alimentou e ainda sobrou. E você perdeu porque você não estava lá, você não perseverou. A sua bênção ficou lá. Os discípulos recolheram, colocou no cesto e ia dar para outro. Esses são os murmuradores. Às vezes ele diz: quem era para estar lá regendo era eu. Quem era para ser o pastor da igreja era eu. Quem era para estar ali era eu. Quantos vão se achegando e vão trabalhando, e outros que não perseveraram, abandonaram a carreira. Que é uma palavra de bênção. Persevera na presença do Senhor. Haja o que houver, meu irmão. Passe o que passar, mas não abandona Jesus, não. Jesus não abandonou nós por nada. Que beleza havia em nós, que bom testemunho havia das nossas vidas para ele padecer, sofrer tanto igual ele sofreu. Hoje nós temos o bom testemunho de Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Quando Deus. ele chegou na terra, para quem ele olhou para se inspirar? O Everton, eu tenho que sofrer porque esse rapaz é bonzinho.
Rogério, Gilmar, irmão, nós não prestávamos. Nós andávamos segundo a vontade do mundo, fazendo a vontade do mundo. O inimigo assoprava no nosso ouvido, nós fazíamos. Nós não tínhamos crédito com Deus, mas veio e investiu tudo nas nossas vidas, deixou a sua glória, ele se despiu da sua glória e se fez homem para sentir o que nós sentimos. Alguém conta com você, meus irmãos. Ah, mas não vai dar. Estou desanimado. Desanima não. Sabe quando é que o inimigo tem poder sobre a sua vida? Só quando você dá autoridade para ele tocar. A partir do momento que você baixa a cabeça e diz: estou fraco, vou parar de seguir Jesus, você está jogando combustível, lenha para o inimigo ter força contra a sua vida. A partir do momento que você ergue a cabeça e toma uma posição que fala: você é crente, você é fiel a Jesus, ninguém pode parar você. Glória a Deus, Pai. Ninguém pode, meu irmão. Somos nós que damos brecha para o inimigo trabalhar na nossa vida. Temos que nos esforçar. O preço foi pago por sangue. Amém, Jesus. Se fosse hoje alguém morrer por alguém, quem iria morrer por alguém? Quem de nós? Um justo morreu por todos injustos. Eu teria coragem de morrer por alguém? Abandonar minha família, meu filho, meus irmãos? Será que você teria coragem? Estamos longe da realidade e não há mais tempo de brincar de ser crente. Ou nós é crente para ir morar no céu, ou nós vamos ver o arrebatamento da igreja. Aleluia! Deus é fiel, aleluia. Eu não quero ficar aqui e ter notícia do arrebatamento, não. Quando o arrebatamento acontecer, nós temos que estar nos ares com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos ouvir: o irmão Fabiano sumiu, o presbítero Arceu sumiu. Você já pensou o desespero que vai ser? Estar na igreja toda semana e perder o arrebatamento? Não. Dessa igreja, eu falo com toda a convicção, só não vai ser salvo quem não quiser. Porque daqui de cima tem saído palavras, alimento sólido para a vida de cada um de vocês. Palavra que diz: santifique as vossas vidas, sede santo, porque eu sou santo. Enquanto muitos estão dizendo por aí que Deus só quer o coração, só olha para o interior, vem despregar tudo que o pastor ensina, né? O pastor está aqui ensinando: irmãos, vamos santificar a vida, santifica o corpo, a alma, o espírito, anda com decência, dá bom testemunho. O pastor está ensinando, e às vezes ouvimos umas coisas tão tristes, né? A pessoa fala que Deus só olha para dentro do homem. Por não entender a Sagrada Escritura, distorce tudo, traz problema para a igreja. Quem quer ser salvo? Amém. Todos. Glória a Deus, Pai. Eu também quero ser. Eu às vezes questiono com Deus: Senhor, o Senhor me dá uma palavra mais light? Deus não me dá. Uma vez Deus usou uma pessoa para me dizer: santifica a sua vida, que eu quero te usar da palavra. E eu, passou um tempo, eu comecei a questionar Deus: Senhor, mas já santifica a minha vida. O porquê daquilo? Deus falou no profundo do meu coração: santifique em tudo. E tudo que você pregar, você vai ter que ser exemplo. Amém. Glória a Deus. É difícil. Pregar sem compromisso é fácil, a gente abre e prega qualquer coisa. Mas pregar com o Espírito Santo, e ai de mim se não pregar. O apóstolo Paulo escreve, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 27, ele escreve assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado.
Isso é obreiro sem autoridade para pregar. Prega a santidade, mas está adulterando. Irmãos, fica na presença de Deus. Vigia. Não dê ouvido às conversas vãs, para lá, para cá. Fica firme na casa de Deus. Cria raiz na casa de Deus. Porque quando o vento vier, você vai estar firmado. Porque à noite o vento e a fome vem. Mas se você estiver na presença de Deus, tudo isso Ele vai permitir. Mas na hora certa Ele entra com a providência. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. É o que nós temos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz o escritor Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E no versículo 12, 14, 12, sem santificação ninguém verá o Senhor. Só essas duas coisinhas que Deus pede para nós: fé para agradar a Ele e a santificação. Só essas, muita coisa, né? Eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada, eu vejo que hoje nós somos o povo que mais sofre. Eu olho lá em Gênesis, eu vejo Deus pedindo para Abraão seu filho Isaque em sacrifício, coisa simples, irmão. Isso aí qualquer um de nós pode oferecer um filho em sacrifício. Por que Deus não pediu para nós essa coisinha simples assim? Ele veio pedir para nós ser santo, ser separado do mundo. Tinha que pedir aquilo para nós sacrificar o filho, coisa fácil. Agora, também para ele provar o amor de um homem, ele tira 7 filhos, 3 filhas, tudo no mesmo dia. Enche o velório com 10 caixão, tira todo o dinheiro, toda a fazenda, todo o gado, todo o camelo, tira a saúde e só deixa a mulher para murmurar. Coisa simples. Tudo isso nós poderíamos fazer, mas por que Deus não pediu para nós? Pede isso, para ser santo, ser separado do mundo. Deus pediu coisas poucas para os nossos irmãos da fé. Tudo isso nós poderíamos fazer com facilidade, né, irmãos? Já pensou que coisa gostosa? No mesmo dia, se botar 10 filhos e o filho da promessa degolar ele em sacrifício, Deus tem que pedir para nós ser santo. Não precisa fazer mais nada, só santifica, separa do mundo, vê o que é profano, fica longe, o que desagrada eu, você fica longe, não precisa fazer mais nada. Os profetas, os apóstolos já sofreram muito. Meu filho sofreu alguma coisinha na cruz do Calvário, pouca coisa, e vocês fazem o resto. Somos a geração que pegamos tudo de mão beijada. Sem contar que teve outros que foram comidos por leões no Coliseu. Coisa muito simples, né? Ser comido por leão, coisa boa. Isso aí para nós tirava de letra, né? Hoje nós não valorizamos o sangue dos nossos irmãos que foi derramado no ano passado, para que hoje nós pudéssemos estar ouvindo a palavra de Deus. Nós pegamos tudo de mão beijada, é por isso que não valorizamos. Mas a misericórdia e a bondade de Deus ainda está sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos esforçar o mais que puder. E depois de feito tudo quanto foi pedido, vamos dizer: somos servos inúteis, porque só fizemos o que foi pedido. É o que Jesus ensina. Depois que você fizer tudo o que eu pedi, vocês ainda dizem: somos servos inúteis. Às vezes fazemos alguma coisinha e achamos que somos o bam, né? Misericórdia. Irmãos, se a palavra doeu mais em mim. E primeiro brotou desse coraçãozinho aqui. Glória a Deus. Aleluia. Mas hoje você possa voltar para casa com esse alimento sólido. Glória a Deus, aleluia. Com esse alimento para você que tem forças para caminhar pelo menos mais 40 dias. É culto de ensino, né? Fosse culto para criança, nós tínhamos uma outra palavrinha. Paulo Brilha é outro tipo de palavra, Santa Cia é outro tipo de palavra. Se é culto de ensino, é para aprender com Jesus, né? E a Bíblia diz que ele açoita todos quanto ele ama, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus mandou bênção para nós, irmãos. Amém. Não fica lá para o banco, não. Leva embora. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Nós podemos levantar as mãos para os céus e adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, boa é esta palavra, digna de toda aceitação. Deus continue falando aos nossos corações e nós possamos pôr em prática aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. O Evangelho tem que ter compromisso com Deus, com a sua palavra, e não sermos descomprometidos ou sem responsabilidades de sermos ouvintes, mas não cumpridores dos mandamentos.